Olá, o tema da aula de hoje é a trajetória do planejamento urbano no Brasil, ênfase nos planos. Para isso, nós vamos utilizar o texto escrito pelo professor Flávio Vilaça no livro Uma Contribuição, O Processo de Urbanização no Brasil. O título do texto dele é Uma Contribuição para a História do Planejamento Urbano no Brasil. Nesse trabalho, a preocupação do professor Flávio Vilaça é justamente enfatizar como que o planejamento urbano ocorre no Brasil a partir da ação do Estado para a organização do espaço intraurbano. Ele não vai trabalhar exatamente com o planejamento regional, com a escala regional, ele vai trabalhar especificamente com o espaço intraurbano. Assim como no texto anterior da aula passada, nós enfatizamos que o plano diretor, o planejamento urbano tinha relações com aquela dicotomia saber e fazer, ou saber e ação, né? O texto sobre a história do planejamento urbano no Brasil, do Vilaça, também chama para discussão o que seria o discurso e a prática. E como que o discurso e a prática se mesclam a partir do entendimento das formas possíveis de planejamento urbano, que ocorrem no Brasil por meio do zoneamento, controle de uso e ocupação do solo, planos setoriais ligados a políticas setoriais, como é o caso do saneamento, transporte, habitação e outras infraestruturas, os planos diretores, que mereceram bastante ênfase a partir da Constituição de 1988 e que até hoje merecem a nossa atenção, assim como outras iniciativas, como é o caso dos projetos de cidades novas, que foram criadas para abrigar a capital, como Brasília, ou outras cidades como Goiânia e até mesmo as chamadas Company Towns aqui na região amazônica. Tá? O quadro que o professor Flávio Vilaça chama para discussão é justamente a possibilidade de classificar, né, características que extrapolam aquela ideia de confundir o planejamento com o projeto. Os alunos de arquitetura têm como conhecimento e prática usual se referir a projeto arquitetônico, né, e de alguma maneira projeto urbanístico. A preocupação do Flávio Vilaça aqui é justamente distinguir o que seria o planejamento urbano daquilo que é chamado de projeto. Por quê? O projeto vem à mente uma série de desenhos, uma série de esquemas com escalas apropriadas para identificar uma certa intervenção no espaço, para criar uma edificação ou até mesmo um espaço público. O planejamento urbano, chamado lato sensu, seria uma condição mais abrangente, seria uma possibilidade de que uma determinada prática ou um discurso do Estado sobre o espaço urbano estará muito mais próximo do plano, portanto afastado da ideia do projeto, quando mais forte e simultaneamente estarem previstas, primeiro, a abrangência de todo o espaço urbano, e não apenas desse espaço e seus vários elementos constitutivos, no que se refere aos objetivos, mas não necessariamente apenas naquilo que o diagnóstico especifica, quer dizer, é uma coisa muito mais abrangente. A continuidade de execução e a necessidade de revisões e atualizações constantes é um único plano que vai ser revisado ao longo do tempo e não um novo plano partindo do zero, porque há o entendimento de que é uma questão social que continua a ocorrer, não exatamente apenas um projeto pontual. A interferência da ação sobre a maioria ou grandes contingentes da população, não é apenas um grupo identificado por uma determinada poligonal, né, e sim algo que extrapola tudo isso. E também, o que é muito importante, se reconheça que nesse planejamento urbano lato sensu existam decisões políticas, tá? Especialmente dos organismos políticos formais,
com maior participação dos organismos municipais e menor dos federais e estaduais. Afinal de contas, a discussão do intraurbano é especificamente municipal, né? Então, para fazer isso, é importante observar o conjunto de elementos que vão fazer parte dessa possibilidade de análise. Então, aqui tem planos feitos para capitais, para cidades novas, planos para melhorias urbanas, mas que tenham uma preocupação social maior. Então, foram identificados, a partir dessa quantidade muito grande, os projetos, que constituem uma categoria à parte, tá? E o que vai compor o planejamento lato sensu, que primeiro são as atividades chamadas estrito sensu, que chegam aos atuais planos diretores. O zoneamento, o planejamento de cidades novas e o urbanismo sanitarista. Esses 4 elementos, eles se distinguem daquele primeiro, que é o projeto ou o projeto setorial, na medida que atende àqueles critérios que eu me referi. Tá? Então, é importante, para que a gente possa entender, observar qual foi o método trabalhado. Ele parte do presente para o passado, parte do planejamento urbano como apresentado pelo discurso dominante contemporâneo, não é uma mera atividade histórica, não é uma historiografia dos planos, é entender a partir do presente como que as ideias chegaram naquele plano. E também a necessidade de ter uma crítica disso tudo. E essa crítica não se deve apenas à localização no tempo da história, quando isso aconteceu, e sim o que foi que chegou de cada momento desse para aquilo que se tem hoje. Para isso, ele vai observar o plano enquanto um documento, enquanto um momento global, geral, integral do conjunto. Existe por trás desse método um quadro teórico, que vai observar a ideologia muito presente no planejamento urbano no Brasil, que é o das classes dominantes usarem planejamento urbano para evitar o enfraquecimento de sua hegemonia, contribuindo para a manutenção do poder e dominação. Há uma visão de mundo dentro desse processo, tá? Devido à crença de que há um crescimento caótico das cidades, que é muito utilizado como discurso, e também o quanto, diante disso tudo, a ideologia dessas classes hegemônicas vai estabelecer o planejamento urbano em oposição entre suas propriedades ou características de um lado e as suas determinações, o que é que o planejamento urbano vai poder alcançar, né? Dentro de um conceito maior, teórico, de que o espaço é um campo fundamental para a sobrevivência do capitalismo. Isso vem de Soja e é muito enfatizado, né, a partir de Lefebvre. Tá? Então, esse quadro teórico e esse método vão ajudar a gente observar no tempo os períodos históricos e as suas manifestações. Então, eu vou aqui discorrer sobre cada período desse, tentando extrair quais são os elementos que vão influenciar, né, os vários processos que foram subdivididos em 2 grandes momentos. Até 1930, com os planos de melhoramentos e embelezamentos urbanos, que nós já discutimos e que não são planos exatamente dentro do que é chamado de planejamento urbano lato sensu. E entre 1930 e 1990, época em que o texto foi publicado, o planejamento como técnica científica para resolver problemas urbanos, que são subdivididos entre a ideia de urbanismo e o plano diretor inicialmente até 1965, a ideia dos superplanos, que coincide com o período desenvolvimentista da ditadura militar, que vai de 65 a 1º a 71, e o plano sem mapa, quando há uma triste, né, mas marcante enfraquecimento da capacidade do planejamento urbano, até mesmo pelas classes mais hegemônicas. A partir de 1990, nós vamos ter
toda uma discussão sobre como é que os planos de melhoramentos e embelezamentos estiveram restritos a monumentos e obras viárias associadas a interesses imobiliários, que já era uma prática, né, a questão dos embelezamentos, e nós temos uma nova discussão a partir dos anos 90, que é a da cidade bela para a cidade eficiente. Saem do consumo conspícuo, aquele consumo apenas que mostrasse, né, para privilegiar a constituição das condições gerais de produção e reprodução do capital. A cidade como força de produção, e não apenas uma cidade que pudesse ser consumida. Ela é vista como um agente do sistema capitalista. Obras de infraestrutura em detrimento a obras de habitação, que privilegiaram as políticas habitacionais até então, e que, com o passar do tempo, essas políticas habitacionais estão agora submetidas, a partir de 1990, dentro de um quadro muito maior de desenvolvimento do próprio sistema capitalista. A urbanização e a consciência popular como antagonismo entre classes ao planejamento como discurso. Então é uma tomada, né, de consciência das camadas populares que estiveram submetidas às possibilidades que o planejamento urbano trazia para que isso fosse estabelecido. E é importante também observar que em 1930 surge o termo plano diretor e urbanismo multidisciplinar como orientadores dessas ações. Então, se a gente for primeiro observar o urbanismo e o plano diretor, como foi falado, o que está aqui trazendo dentro desse processo? Planejamento enquanto ordem, racionalidade e eficiência, distinto do urbanismo como embelezamento, arquitetura e artes urbanas, incluindo o saneamento. O período de transição que vai entre a década de 30 e a de 40, o planejamento urbano ele deixa de ser uma discussão de ordem, racionalidade e eficiência e passa a uma discussão sobre o planejamento enquanto discurso, enquanto planejamento uma coisa mais abrangente de alteração, inclusive, da própria sociedade. É quando a gente observa a existência do chamado planejamento integrado e dos superplanos. A cidade não é encarada apenas em seus aspectos físicos, é um organismo econômico, gerido por um aparato político-institucional integrando a região. Foi o momento em que os primeiros planos, inclusive da região metropolitana de Belém, como o PDGB, o Plano Diretor da Grande Belém, e o Plano de Estruturação Metropolitana, o primeiro de 1975 e o segundo de 1980, traziam essa ideia, né? São planos econômicos, são planos de gestão para o aparato político-institucional. Existem elementos territoriais, existem elementos espaciais, mas não é esse a grande ênfase deles. E, na sequência, tem o que nós chamamos de superplanos, que tem principalmente um distanciamento entre a ideia do plano e as propostas físicas de alteração, um conflito com a administração pública, setorializada e especializada, há um distanciamento do superplano com aquele dia a dia, com aquele fazer da prefeitura, a alienação dos planos pela aprovação e execução, e que passa da decisão de obras, passa para recomendações, né? São planos burocráticos, por assim, ou tecnoburocratas. É muito comum fazer uma associação entre 1940 e 1950, ainda dos estudos de viabilidade do metrô de São Paulo, antes das obras efetivamente serem executadas, nas décadas de 70 em diante, o que é chamada a onda do Comprehensive Planning, que é o plano integrado, o plano maior. É uma onda norte-americana que, de certa forma, trouxe elementos para essa discussão aqui. Na sequência, nós temos, a partir disso, o que Flávio Lassa chama de plano sem mapa. Imaginem vocês um plano dentro da discussão do planejamento urbano sem mapa, sem o espacial. Aconteceu, tem alguns ainda, né? Que enumera objetivos, políticas e diretrizes, os mais louváveis e bem intencionados possíveis, e elimina com isso as discórdias e oculta os conflitos. Na verdade, esse novo tipo de plano é o novo mecanismo utilizado pelos interesses das facções da classe dominante na esfera urbana
para contemporizar, para acomodar as medidas de interesse popular. A ideia do plano diretor de princípios e diretrizes, que é esse plano sem mapa, está associada de posterior detalhamento que quase nunca ocorre. Passam então a aparecer os planos que dizem como serão os planos quando eles vierem a ser feitos. São planos para planos. Isso aí foi muito forte, como eu falei, a partir dos anos 70, né, com aqueles planos de cunho mais econômico. A ideia do plano diretor é muito importante que se marque isso, porque vai ter uma ênfase muito grande quando nós tratarmos o plano diretor atual. Né? Nós temos um plano diretor em Belém, que foi aprovado em 2008, muito recente, que embora precise ser revisado, né? É muito interessante entender como é que ocorreu, por volta de 1987, 88, com a aprovação da Constituição Federal, a capacidade que foi dos agentes sociais de trazerem o plano diretor enquanto ideologia, de trazer o plano diretor como uma possibilidade, né, de articulação, de colocar todos os agentes sociais numa mesa para tratar a ação das prefeituras. O planejamento como uma atividade intelectual pura, que iria transformar órgãos de planejamento até em institutos de pesquisa, e as ideias nos planos passam a ser portadoras da ideologia dominante sobre os problemas urbanos. É a época que, infelizmente, o plano diretor traz elementos de um zoneamento elitista, que aos poucos foi alterada. Tá? E, novamente, os planos não refletem as políticas públicas, são sempre muito mais amplos. As políticas públicas que eu estou falando aqui são aquelas políticas setoriais que, como foram tratadas no início, estão dentro de projetos. Nos anos 90, então, o que é que a gente vai ver? Uma transformação muito grande disso, que chega até nós. É uma reação popular presente, porém ainda frágil, nos anos 80, que busca uma politização do planejamento urbano, baseado num conceito de leitura da cidade, com destaque que cabe à administração municipal no planejamento urbano. É interessante isso, porque vem na esteira, né, da valorização do poder local, pelo menos aparentemente, embora ele não tenha tantos recursos, ele não tenha tanta capacidade política, mas que está dentro da Constituição de 88, no capítulo 182, está presente nas leis orgânicas municipais, está presente nas leis do plano diretor, que agora é uma peça legal, não é apenas um plano de intenções, e nas leis de zoneamento. Tudo isso chegando no Estatuto da Cidade de 2001, que vai regulamentar os instrumentos por meio de planos diretores. Essa história mais recente, ela vai ser importante para nós podermos entender, ler o plano diretor atual de Belém, que vai ser básico e fundamental para que nós possamos fazer o nosso trabalho em planejamento urbano, na disciplina, e que é interessante você observar que nele vão estar presentes elementos dessa trajetória observada pelo professor Flávio Vilaça. É isso. Obrigado.